Alabaia sore canchara labara labaia sori andara labaia se. Ori andara labara labaia sori andara labaia sere canchara labara labasori andara labaia sori andara labaia. Reina, Senhor, sobre as nossas mentes, reina sobre o nosso coração, Jesus. Prepara, Senhor, o nosso coração para a Tua boa semente, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Nós abrimos a nossa mente, nós damos autorização para que o Senhor reine, para que o Senhor venha, o Senhor mostre, o Senhor molde, o Senhor corrija, o Senhor instrua. O Senhor nos impulsione, Pai, nós damos autorização, Jesus. Em nome de Jesus, nós apresentamos esse momento, Senhor, da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, que venha ao coração de cada vida nesse lugar, ó Jesus. Que produza, Senhor, frutos de arrependimento, Senhor. Frutos de crescimento, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu entrego a minha vida diante do Senhor, ó Deus. Eu entrego o meu coração, Jesus. Ministra, Senhor, sobre a minha vida, Pai. Que não seja eu falando, mas o Seu doce, o Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra é tão linda, Deus, e tão poderosa, Senhor. E tão poderosa, Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra que nós temos na nossa mão, Jesus. Essa arma de guerra, Jesus. Esse alimento diário para as nossas vidas, Pai. Nós damos atenção a ela agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Entra, Senhor, no nosso coração agora, Deus. Traga paz, tranquilidade. Tira, Senhor, todo incômodo, Pai, em nome de Jesus Cristo. E venha, Senhor, com a Sua doce presença sobre a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos sentar. Quem esteve no culto Rosh Hashanah, que nós tivemos semana passada? O culto onde o Senhor nos chamou para o arrependimento. Amém? Nós tivemos, e é muito lindo, essas festas, esses cultos especiais que a nossa igreja, ela cumpre, porque é o calendário do Senhor. E não está distante da gente, né? Nós executamos, nós podemos presenciar, vivenciar com a nossa família esses cultos, essas datas que o Senhor deixou registrado na palavra para o povo de Deus. Amém? E nós tivemos há 9 dias, mais ou menos, 7 dias, né? Tem ali uma alteração de data, que foram dias onde o Senhor chamou o povo dele para o arrependimento. E foram dias de reflexão para nós, para o povo de Deus. Dias para que a gente analisasse a nossa vida, para que a gente se colocasse aos pés do Senhor, aos pés da cruz, se deixasse Ele dirigir, Ele conduzir, Ele nos mostrar aquilo que tem nos afastado de Deus.
A gente sabe que os nossos dias, eles são corridos. Quantas coisas nós fazemos desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai deitar, não é verdade? Muita coisa, nós somos muito atarefados. E Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele se lembra todos os dias do povo dEle. O Senhor, Ele lembra todos os dias que existe um povo que clama, que ora, que busca, que jejua. E nesses dias de reflexão, essa oportunidade que Deus deu a nós nessas semanas, é para nos mostrar, irmãos, que Ele está conosco e Ele cuida de nós. O Senhor, Ele cuida de você. O Senhor, Ele cuida da sua casa. O Senhor, Ele cuida da sua vida. O Senhor, Ele cuida. Ele te escolheu com um propósito lindo nessa terra. E Ele quer fazer dos seus dias, dias de vitória. Ele quer fazer dos seus dias, dias de alegria. Dias mais fáceis. Porque a gente sabe que o mundo está difícil. Mas graças a Deus, que nós temos o Senhor na nossa vida. Graças a Deus, porque Ele deu a nós o Espírito Santo de Deus, que a gente pode ter um relacionamento todos os dias. Um contato todos os dias, como nós temos com o nosso marido, né, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com o nosso patrão. A gente tem um relacionamento, um contato. E o Espírito Santo está dentro de mim, como morada, está dentro de você, vivendo todos os dias. E te mostrando todas as coisas. Te ensinando tudo o que você precisa. E no dia de hoje, que é o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão do Senhor para o povo, o Senhor vai vir e vai nos perdoar. Amém, irmãos? De tudo aquilo que a gente tem falhado, de tudo aquilo que a gente tem procrastinado, que a gente tem deixado para fazer depois. Talvez a educação dos nossos filhos, a gente tem terceirizado. A escola faz. Eu estou pagando a escola. Talvez o nosso casamento, a gente não tem sido submissa ao nosso marido. Talvez os homens não tenham cumprido o papel de sacerdote do lar, tomando posição, tomando a frente, tomando a rédea do seu lar. A minha realidade é uma, a sua realidade é outra, irmãos. Você sabe o que o Senhor precisa tratar na sua vida? É o amor, é o carinho, é a dedicação às pessoas. Porque você se importa talvez tanto com você, mas e quem está à sua volta? É o seu compromisso na obra do Senhor? O Espírito Santo vai te mostrar, trazer uma reflexão. Aquilo que precisa ser consertado, aquilo que está te afastando da cruz. Que está talvez fazendo com que você fique gelado. O Espírito Santo vai te mostrar. Amém? Glória a Deus. Em Levíticos, irmãos, a gente vai dar uma pincelada, porque os significados do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão do Senhor, ele é bem extenso, ele é grande, tem muitas orientações. Levíticos 16. Levítico, no Velho Testamento, a gente sempre na rede de adolescentes fala, se não encontra, vocês precisam descobrir que na Bíblia de vocês existe um índice
que às vezes no culto a gente fica perdido para encontrar os livros, né, irmãos? Mas existe um índice, como eu falo para os adolescentes, vá no índice, encontre o livro certo na sua Bíblia. Eu sei que aqui tem poucos adolescentes, tem a Mel, eu estou vendo a Sara ali no cantinho. E às vezes na rede, eles acabam não abrindo a Bíblia porque eles ficam com vergonha. Porque acaba passando ali, a galerinha abriu e eles ficaram, gente, vai lá, vai no índice, procura, tenha atenção, conheça a sua Bíblia. E é um prazer, né? Conhecer e manusear a Bíblia. Levíticos 16. O Senhor falou com Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram, ao entrar na presença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, avise seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar de expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. A minha versão é diferente, amém, irmãos? 3. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas as instruções, levará um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa de baixo de linho diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-la. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. O Senhor deu a Moisés as instruções e Moisés dirigiu Arão, né, o seu irmão. E aqui tem várias instruções até o versículo 34, mostrando como que se deve fazer, como que se deve entrar, que não é de qualquer jeito. Então, é muitos detalhes, é uma bênção vocês lerem depois para conhecer mais a história. E no capítulo 23 de Levíticos, irmãos, Levítico 23, 26. 23, 26. O Senhor disse a Moisés, comemorem o dia da expiação no 10º dia do mês 7º mês. Celebrem-no com uma reunião sagrada, um dia para se humilhar e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante todo esse dia, pois é o dia da expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor, seu Deus. 29. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia serão eliminados no meio do meu povo. Destruirei aqueles que dentre vocês trabalharem em algo nesse dia. Não façam trabalho algum, essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso absoluto para vocês, e nesse dia deverão se humilhar. O dia de descanso começará ao entardecer no dia do mês e se estenderá até o entardecer do 10º mês. Amém? Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão do Senhor. Esse é o dia que o Senhor escolheu para o perdão do povo de Deus. E aqui nós estamos, irmãos, com o nosso coração aberto para receber o perdão do Senhor. Porque nós passamos dias de reflexão, onde o Espírito Santo pode tratar com as nossas vidas, nos mostrar. Todos os dias é o dia do perdão do Senhor. Mas no calendário do Senhor, Ele deixou a data do dia de hoje. Ele deixou um dia específico. Amém? O Senhor deixou o dia do perdão para o povo de Deus. E a gente precisa tomar posse desse perdão. Se Ele deixou o dia do perdão,
é porque nós temos algo, temos coisas a apresentar diante do Senhor. Amém, irmãos? Jesus, hoje, Ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus, Ele morreu na cruz pela nossa vida. E com alto preço, santo, puro de Jesus, Ele pagou os pecados da humanidade. Com esse ato tão lindo de justiça, de entrega, a meu e ao seu favor, hoje Ele cumpriu um papel lindo e nos trouxe benefício, trouxe vida. O Senhor, Ele nos ligou ao Pai. E talvez a gente possa pensar, mas eu tenho me arrependido. Eu tenho pedido perdão. Mas vocês percebem o quão precioso é a data específica do Senhor? Ele deixou registrado um dia para que o povo se reunisse e se dedicasse a esse dia. Porque algo de especial tem no dia de hoje. Algo de precioso o Senhor tem para derramar na sua vida no dia de hoje. O pecado, irmãos, ele faz separação entre nós e Deus. E muitas vezes o pecado, ele está cauterizado. O pecado, ele está dentro de nós de tal forma que a gente acostumou a viver com ele. A gente passou os nossos dias acostumados a viver. Eu vou para a igreja, eu cumpro ali os meus deveres. Mas o Senhor, Ele pede para que a gente se arrependa de todo o coração. Para que a gente faça uma entrega verdadeira. Ao ponto desse pecado gritar na sua vida. Ao ponto desse pecado que está ali endurecido, ser curado, ser sarado. O nosso dia, como eu falei, a gente vive tantas coisas, a gente toma tanta decisão, a gente faz tanta coisa sem consultar a vontade de Deus, que depois a gente pensa, o que o Senhor faria nessa situação? Será que eu agi certo? Não deveria ter falado com aquela pessoa daquele jeito, foi no impulso, foi ali que eu estava com sangue quente. Eu fui rude com os meus filhos. Eu tenho andado tão atarefado que eu estou sem paciência e eu estou explodindo em casa. E ali passa um dia, passa outro dia e tudo bem, porque o dia passou. Mas como no nosso íntimo, na hora que a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e a gente faz uma avaliação do nosso dia, e será que está tudo bem mesmo? Será que nós estamos caminhando certinho? Será que nós temos corrido atrás daquilo que nós temos feito de errado, ao ponto de ser consertado? Ou a gente só tem vivido um dia após o outro? Irmãos, eu tenho uma filha adolescente. E para mim é novidade essa fase que ela está vivendo da adolescência. Eu e o pastor Cadu, a gente está já há 14 anos à frente do ministério com adolescente. Só que nós ali ministramos os filhos de vocês. Amém? E hoje nós temos uma filha adolescente. E que não é fácil. Não é fácil essa fase da adolescência. E esses dias, irmãos, eu de bicicleta, na correria, aquele sol, indo pagar uma conta, e ela estava indo para a dança. Só que eu estava com pressa, mas eu fiz questão de ir acompanhando ela a pé. Ela a pé e eu de bicicleta.
E adolescente não tem muita noção do que fala, né? Não pensa para falar. E ela foi tão dura comigo, irmãos. E a Alice é tão doce, mas ela foi assim, tão dura. Ela falou, onde você vai? Por que você está do meu lado? Eu falei, filha, eu estou indo pagar conta, mas eu faço questão de te acompanhar. Não precisa. Eu vou sozinha. No seu caminho. Sabe assim? Irmãos, aquilo veio no meu coração que eu fui lá. Falei, tá bom, se você não quer minha companhia, tchau, eu estou indo de bicicleta. E deixei ela. Virei as costas. E aí eu falei, o Espírito Santo vai falar com você. E fui lá, paguei minha conta, voltei, cheguei em casa e falei, Cadu, chorando como mãe. O meu coração, eu não estava triste pela essa reação dela, sabe? E eu falei, puxa, que coisa, né? O adolescente vai crescendo e vai aprendendo umas coisas. Mas eu falei, ela vai se arrepender. Irmãos, e eu quis dar uma gelada o dia todo nela, para ver se ela dava aquele despertar. E aí eu dei uma gelada, ela vinha falar comigo, eu, tá? Bem assim, né? Bem objetiva, prática. E no dia seguinte, eu fui levar ela para fazer trabalho na casa de uma amiguinha, ontem. E aí ela começou a puxar o assunto comigo no carro. Ela falou, mãe, eu estou arrependida de como eu te tratei. Você estava lá, ela reconheceu, sabe, irmãos? Uma adolescente de 12 anos que ela podia passar. Mas de tudo isso, sabe o que eu vi de mais lindo? É o efeito do Espírito Santo. O efeito do Espírito Santo nas nossas vidas não deixa a gente passar dias sem resolver questões, sem corrigir, desde a mais simples, a maior que seja. O Espírito Santo na vida da Alice fez com que ela lembrasse, ela se arrependesse e ela pedisse perdão. E eu falei, claro, filha, falei para ela, abri o meu coração, né? Que não foi legal, que a gente precisa pensar para falar, porque é uma fase de muito ensinamento, de muita conversa, para que ela não faça mais. Mas foi o Espírito Santo, irmãos, que dirigiu uma adolescente de 12 anos ao ponto dela refletir algo que tinha entristecido na mãe dela. O Espírito Santo na nossa vida tem uma potência enorme. O Espírito Santo, ele quer nos mostrar todas as coisas e nos dirigir, ao ponto da gente se levantar e ir até o nosso irmão. Irmão, eu preciso te pedir perdão. Quanto tempo eu convivo com você aqui no corpo de Cristo, mas aquilo está me fazendo mal, eu preciso te pedir perdão. Eu não aguento mais viver desse jeito. Seja dentro da nossa casa, alguma atitude que tenha acontecido, eu preciso te pedir perdão. A gente precisa ir de encontro, a gente precisa fazer a nossa parte. O Senhor, Ele está pronto a perdoar o povo de Deus. O seu povo. Só que precisa, irmãos, partir da gente essa ação, essa atitude, você desejar no seu coração, você se arrepender daquilo que tem te feito mal e tem te separado dos caminhos, do colo, do braço do Senhor, da presença do Senhor, identificou, porque o Espírito Santo tem esse poder, se arrependeu e avançou. Amém? O dia do perdão do Senhor é hoje para o povo de Deus. E nesse momento a gente precisa fazer de fato uma reflexão daquilo que tem machucado, daquilo que tem causado dor, daquilo que tem te esfriado, te paralisado, daquilo que você está ali empacado e não consegue avançar. Seja em qual área for da sua vida. O Espírito Santo em você tem uma potência enorme para transformar essa situação. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Hebreus 9.
Hebreus 9, 11. Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado, com o seu próprio sangue. E não com o sangue de bodes e de bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e de bezerros e as cinzas de uma novilha purificaram o corpo de quem está cerimonialmente impuro, imagine como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo do pecado que haviam cometido sobre a primeira aliança. Amém? O Senhor quer libertar os castigos do povo, aquele povo que está sofrendo, que está oprimido. O Senhor, Ele veio para nos libertar. O Senhor, Ele veio para sarar. O Senhor, Ele derramou o sangue tão precioso na cruz, irmãos. Uma obra tão linda que Jesus teve para mim e para você, nos presenteou, trouxe benefício para a nossa vida. O Senhor, Ele quer nos presentear todos os dias com a graça, com a misericórdia, com a bondade. O Senhor derramou o seu sangue puro, inocente, sem mancha. O Espírito Santo quer transformar a sua vida, a sua história. Através do sangue de Jesus Cristo, essa ligação que Deus nos deu ao Pai. E Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo para fazer a boa obra todos os dias em nós. A boa obra de Cristo. Ele quer fazer na sua vida e todos os dias continuar fazendo na minha vida. Jesus Cristo é o Deus das nossas vidas. O Senhor é o nosso Jesus eterno. É o Jesus da nossa casa, é o Jesus dos nossos filhos. É o Jesus dessa igreja. É o Jesus do povo de Deus. E o Espírito Santo faz com que nós, todos os dias, tenhamos a oportunidade de fazer escolhas novas. Todos os dias, o momento que a gente acorda, o Espírito Santo dá a nós essa oportunidade. O Espírito Santo dá a nós o dia todo. Só que a nossa vida corrida, muitas vezes a gente esquece. E aí a gente vai se enfiando em turbilhões, em preocupações, e a gente não acessa a sala do trono. Que o Senhor está disposto a ir de encontro aos filhos. Jesus Cristo pagou um alto preço. Você ouve, irmãos, isso sempre. Você já sabe disso. Mas o Espírito Santo de Deus te dá a oportunidade, nos dias de hoje, viver novidade de vida. O Espírito Santo hoje te dá a oportunidade de esquecer. Acabou. Eu quero fazer diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero tomar novas decisões. Eu quero consultar mais o Espírito Santo. Eu não quero errar mais. Claro que é impossível, né, irmãos? A gente sabe que a gente vai errar, que a gente vai ali pecar, mas o Espírito Santo, Ele está pronto a nos ensinar, a nos corrigir em tudo que a gente precisa.
em tudo que a gente precisa. Você não é sozinho. O lugar que você mora, a distância que for, no seu trabalho, o Senhor está com você no íntimo. O Espírito Santo está com você. Você pode estar lá num turbilhão, onde está acontecendo algo tão difícil, e você fala, Senhor, o que eu faço agora? Você já lembrou, Senhor, o que eu faço agora? Se retira, dobra o seu joelho, consulta o Espírito Santo. É assim que eu devo fazer? É assim que eu tenho feito errado? Porque às vezes nós temos medo da correção do Senhor. Mas se o Senhor está nos mostrando, Ele está nos corrigindo, é porque Ele quer sarar as nossas vidas. Amém? João 16. O Senhor, Ele quer sarar as nossas vidas. João 16, 5. A obra, porém, vou para aquele que me enviou. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, irmãos, ele nos alerta, ele nos mostra aquilo que nós temos feito de errado e aquilo que nós temos acertado. E o Senhor, Ele fala aqui que Ele precisou ir para que o Espírito Santo dEle, o encorajador, viesse, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A gente precisa detectar na nossa vida que nós erramos, que nós temos cometido erros. A gente precisa olhar para dentro de nós e reconhecer, eu tenho errado, eu tenho falhado, eu não tenho agido certo. Eu estou lendo o livro, irmãos, e esse livro, o nome dele é Arrependimento Profundo e Eficaz. É um livro muito legal, muito bom. Eu tinha ele já há algum tempo, que nós ganhamos do pastor Tiago, e esses dias eu comecei a ler. E ali cita e mostra, em todo livro, né, em todas essas ferramentas, a gente precisa acatar aquilo que é bom e descartar aquilo que não é bom para as nossas vidas. E ali mostra que hoje em dia, na sociedade moderna, como é falado, que estão dando nome a muitos distúrbios. Muitas situações estão falando que as pessoas são doentes. Ah, você está doente nisso, você tem um distúrbio. Distúrbio disso, distúrbio daquilo, vários nomes. E a dificuldade é que esses profissionais aí fora, que não conhecem a palavra de Deus, que não têm o Espírito Santo, estão fazendo com que o povo fique viciados em remédios, em remedinho. E eles não têm confrontado a pessoa a olhar para dentro de si e perguntado, aonde você tem falhado? Se você chegou a esse ponto, espera aí, vamos voltar lá do início. Você tem cometido um erro, você tem pecado. E você precisa se consertar, você precisa se arrepender, você precisa se render.
Mas muitos aí fora, simplesmente, irmãos, eles só receitam um remedinho que tudo vai passar. E eu creio que não seja dessa forma. Porque, irmãos, se um remedinho, ele não vai curar uma ferida na sua alma. Ele não vai curar uma angústia que você está vivendo por algo que aconteceu. O que nós, que temos o Espírito Santo, essa potência tão linda na nossa vida, nós precisamos identificar? Eu preciso voltar aos pés da cruz. Eu preciso identificar onde eu caí, o que tem me feito mal. O que tem gerado esse pecado na minha vida? Espera aí. Jesus pagou um alto preço. Conquistou algo tão lindo que já essa dívida já não tem domínio sobre a minha vida. Eu preciso, irmãos, olhar para dentro de mim e reconhecer o meu erro. Reconhecer que eu sou falho e aonde eu falhei. Com quem que eu falhei? Em mim? No próximo? É um perdão que eu preciso liberar para os meus pais, talvez há muitos anos, porque me fizeram mal, e eu carrego isso na minha alma, no meu caminhar com Deus, isso está me impedindo. O que é? A gente precisa identificar, reconhecer o que tem feito mal. Aquilo que está afligindo a sua alma. Aquilo que faz você, na hora de deitar sua cabeça no travesseiro, você lembra. Eu preciso consertar aquela situação. E quem vai te encorajar, irmãos? Não é um remedinho aí fora. É o Espírito Santo de Deus que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vai te encorajar numa potência que você vai avançar. É um vício que você tem lá guardado e você sempre vai lá e consulta um pouco, se alimenta. Ah, mas ninguém sabe. Não conto para ninguém. Mas isso está te matando. O Espírito Santo mora na sua vida e te encoraja a largar isso. Em nome de Jesus Cristo, para que você avance. A cura interior vai vir da parte do Senhor para a sua vida. Irmãos, na minha adolescência, quando eu era uma usuária de crack, não foi um remedinho. Não foi. O nível, irmãos, que eu estava vivendo na rua, cheia de mancha no meu corpo, cheia de ferida, onde as pessoas olhavam para mim e tinham nojo, não foi um remedinho. Foi eu olhar para dentro de mim, reconhecer que eu precisava de ajuda, que aquilo estava acabando com a minha vida. E pedir socorro, pedir ajuda, pedir auxílio. E onde pessoas de Deus me levaram aonde? Numa clínica de terapia? Não. Me levaram aos pés da cruz. Me levaram à igreja, irmãos, me levaram numa rede jovem. E eu cheguei na rede jovem, lá no centro da cidade, de óculos escuros, com meu olho roxo, porque eu tinha levado uma surra, porque eu tinha roubado droga de um traficante, então eu apanhei bastante. E eu me rendi aos pés de Jesus, e Jesus começou a boa obra na minha vida, irmãos. É você reconhecer que você tem um erro e avançar. E avançar. Não tenha vergonha. Todos nós somos pecadores.
E o Senhor é fiel, bom, justo para te perdoar. E fazer você nadar em águas profundas. Um nível que você não consegue mais, você não tem mais controle, porque é o Senhor na sua vida. É o Senhor te impulsionando, é o Senhor agindo através de você. Porque você reconheceu que você é um pecador. E você pediu ajuda à pessoa certa, que é a pessoa de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 2. O Senhor é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia. Você não tem um distúrbio, irmão. Você tem o Espírito Santo de Deus, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Romanos 2. Talvez você pense que por condenar esses indivíduos, mas é igual a eles, e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condenam a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus a agir da mesma forma? Não percebe, no 4, não percebe quanto é bondoso, tolerante, paciente como você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando a ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer bem, buscam glória e honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se em uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios, mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Assim todos, no 12, assim todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei, e é ela que nos torna justos aos olhos de Deus. Amém? A obediência à palavra do Senhor nos torna justos. A obediência, ouvir e avançar, nos torna justos perante o Senhor. Não adianta só ouvir, irmãos, se não houver uma ação. Porque a gente ouve. E a gente precisa deixar a semente do Senhor entrar, a gente refletir, se posicionar e avançar. A gente precisa ouvir a palavra do Senhor e praticar. Se Deus está falando que é errado, não faça. Não façamos. Se Deus está falando, filho,
Até quando você vai viver desse jeito? Não é essa vida que eu tenho para você, filho. Quantas vezes eu já falei, eu já te exortei, eu já te orientei, eu já usei pessoas, eu já usei a minha palavra. Filho, não é assim. Não viva assim. Até quando? Ouvir, por ouvir a palavra de Deus, não surge efeito. A gente precisa ouvir, obedecer e avançar. Ouvir há tanto tempo, obedecer e avançar. O Senhor quer que a igreja de Cristo, quer que hoje nós avancemos naquilo que já deu, irmão. Não dá mais. Ele dá a nós hoje o dia do perdão. A gente precisa se arrepender, doer. E você se render aos pés da cruz e falar assim: chega, Senhor, eu não aguento mais. Eu não consigo mais carregar isso na minha vida. E o que o Senhor tão lindo, tão maravilhoso, tão misericordioso vai fazer tão bondoso? Vai te dar a mão. Ele está pronto. Ele está te esperando. Ele está entregue a nós todos os dias. Para nos ajudar. Vem, filho, estou com você. Filho, eu estou à porta e bato. Eu estou todos os dias batendo na porta da sua vida. Todos os dias eu bato na porta da sua vida. Todos os dias o Senhor bate na porta da nossa vida. A gente precisa deixar Ele entrar. E corrigir tudo. Tudo, irmãos. Não é meia parte da nossa vida. É a nossa vida por completa. Porque foi isso que Ele nos prometeu. Uma vida em abundância. Uma vida de paz. Uma vida de justiça. Uma vida de tranquilidade. Só que cabe a mim e cabe a você. Tomar, ouvir a palavra, obedecer e avançar. Amém? Glória a Deus. Eu anotei aqui. A pessoa arrependida está pronta a aceitar a correção de Deus. Quando a gente se arrepende de todo o coração, a gente demonstra para o Senhor que a gente está pronto a aceitar a correção dEle. Quem aqui já tomou uma varada um dia de um pai, de uma mãe? Doeu? Antigamente tinha cada vara, né, irmãos? Eu tomei uma vez só uma varada, para nunca mais fazer. Doeu, marcou minha perna, mas eu aprendi. E aquele coração arrependido, ele demonstra que ele deseja a correção de Deus. O seu coração demonstra que você precisa da correção de Deus e da autorização para que Deus venha e te corrija, te conserte, te instrua, te mostre. Que em nome de Jesus a gente abra o nosso coração e deixa ser consertado, corrigido por Deus. Amém? Eu vou pedir para que o louvor venha, por gentileza. Enquanto isso, nós vamos abrir em 1 João.
1 João. Oito, 1 João 8. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. O Senhor, Ele está pronto, igreja. Ele escolheu o dia de hoje, Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. E que o nosso coração esteja arrependido diante do Senhor. O que tem te causado medo? O que tem te causado dor? O que tem te causado frieza? O que tem te causado de você ser uma pessoa tão distante dos seus filhos? O que tem te causado em você não liberar palavras de amor dentro da sua casa? O que tem te causado em fazer com que você busque a Deus somente aqui na igreja? Sendo que o Espírito Santo está conosco todos os dias, nos ensinando todas as coisas que a gente precisa. O mundo lá fora está muito difícil, irmãos. Você sabe disso. Educar os nossos filhos no dia de hoje está muito difícil. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos ensina de tudo que nós precisamos, que quer tratar com o seu povo, que quer nos dar socorro, auxílio, ajuda. Reflita sobre a sua vida. O que tem te paralisado? Pode ser que a água esteja sobre os seus artelhos apenas, e você tem controle da situação. Ou você permitiu que a água ficasse na altura dos seus joelhos, como diz em Jeremias. Você ainda tem controle. A água pode estar na sua cintura. Você balança, mas você ainda tem controle. Mas o Senhor deseja que você mergulhe no rio dele. Que você mergulhe em águas profundas, que você não vai ter controle da sua vida. Porque Ele é o controle da sua vida. Você não consegue mais porque você se entregou no rio de Deus. E permitiu nadar, permitiu ir profundo, permitiu ser tratado, permitiu ser corrigido. Que em nome de Jesus, irmãos, nesse louvor, a gente reflita, a gente abre o nosso coração, a gente rasgue para Deus. Eu sei que às vezes a gente fica pensando em palavras bonitas, mas o Senhor conhece a intenção do seu coração.
Ele só quer ouvir a verdade do seu coração. Só isso. Não são palavras bonitas. É um coração verdadeiro diante da presença do Senhor. É um coração entregue à cruz de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero ler um último versículo. Não precisa abrir, pode continuar com seus olhos fechados, já falando com o Espírito Santo. Em 2 Crônicas 7. Diz assim: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença, se afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita nesse lugar, pois escolhi e consagrei esse templo onde o meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Se humilhe, que o Senhor vai te exaltar. Busque, ore, se derrame, se humilhe, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai te exaltar. Que o Espírito Santo fale ao seu coração em nome de Jesus. Aleluia.